Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus e nosso Pai, que em Cristo Jesus nos concede a alegria, nos concede o privilégio de podermos estar reunidos nesta manhã mais uma vez, neste dia 26 de abril de 2020, eu aqui, você na segurança do seu lar, na segurança da sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Estamos juntos, porque estamos juntos numa mesma fé, num só Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Como é que você está? Como é que você e sua família estão enfrentando esse momento tenso que a gente está vivendo esses dias? Como é que você tem enfrentado, tem reagido ante essa situação de pandemia que tem trazido tanta instabilidade financeira, tanta instabilidade emocional para tantas pessoas? Às vezes nós não sabemos, não temos tido condições de enfrentar, de reagir a situações novas. Eu, por exemplo, jamais imaginei que veria uma situação como essa que nós estamos vivendo hoje, uma situação em que praticamente a metade do planeta, mais de 100 países, está envolvida em estado de alerta, estado de calamidade pública, devido ao fato da pandemia ter se alastrado, infectado tantas pessoas e ter trazido tanto sofrimento humano como o que nós testemunhamos hoje. Mas pior do que o problema em si, é o modo como nós reagimos às provações, às tentações, às adversidades da vida. Há diversas formas de reagir aos problemas. Há pessoas que passam por provações, há pessoas que passam por adversidades e elas conseguem sobreviver e elas conseguem passar muito bem e vencer. Mas há outras pessoas que são vencidas pelas adversidades. Eu quero perguntar a você, será que você é uma dessas pessoas que está sendo mais vencida pelas adversidades ou é uma pessoa que está vencendo? Hoje, nessa manhã, eu quero convidar você para nós abrirmos a palavra de Deus e buscarmos do Senhor uma palavra de Deus que nos ensine a mim, ensine a você, ensine a todos nós a como reagir, como enfrentar esse tempo de provações em nossa vida. Eu quero que você abra a Bíblia na carta que escreveu Tiago, capítulo 2, capítulo 1, aliás, versos 2 a 12. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 12, assim está escrito na palavra de Deus. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra, e o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca, a flor perde o vício e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma murchará o rico em todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Louvado seja Deus. Nós sabemos que Deus é um Deus que guarda o seu povo, que protege o seu povo. A Bíblia diz no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus trabalha para proteger o seu povo.
não somente para evitar todo tipo de mal sobre a nossa vida, mas também para promover todo tipo de bem. Mas às vezes, em sua infinita sabedoria, inescrutável sabedoria, que mente alguma jamais pôde entender e compreender plenamente, Deus permite que provações batam a nossa porta. Deus permite que adversidades, Deus permite que tribulações nos alcancem, nos atinjam. Por exemplo, essa grande tribulação universal que nós estamos vivendo hoje em dia, que é o coronavírus, essa pandemia pelo Covid-19. A grande questão que eu quero que você compreenda é que Deus, em sua infinita graça e sabedoria, Ele permite, mas a Bíblia nos diz que Deus só permite adversidades e tribulações em nossa vida, somente aquelas que Ele tem um propósito, somente aquelas que servirão como um instrumento didático para abençoar, para transformar, para edificar os seus filhos. Nós como crentes, nós como cristãos, não devemos imaginar que o mundo é um trem desgovernado, é um caos total, e que essa pandemia que está atingindo todo o planeta praticamente, é uma espécie de tragédia de um mundo desgovernado. Não é bem assim. Por que vem o mal sobre o mundo? Essa é uma grande pergunta que é mais do que teológica, é uma pergunta filosófica praticamente irrespondível. Mas o fato é que Deus, sendo Deus soberano, Senhor, Criador de todas as coisas, Ele às vezes permite adversidades, provações, tribulações na minha vida e na sua vida também. E o objetivo das provações é nos fazer pessoas mais fortes, com convicções morais e espirituais mais fortes. As crises e as situações da vida que nós enfrentamos devem nos levar para mais perto de Deus. Quando elas vêm e quando Deus permite que as tribulações venham sobre a nossa vida, o objetivo não é nos destruir, mas fortalecer a minha confiança em Deus, a sua confiança em Deus, e nos ajudarmos a andar mais perto dEle. O problema é que quando nós enfrentamos essas tribulações, essas adversidades, nós muitas vezes perdemos o centro de gravidade das nossas emoções. Nós muitas vezes nos arremetemos em situações de angústia, de medo, de pavor, de desespero. Eu talvez esteja falando uma pessoa agora que não consegue dormir, que não consegue viver em paz dentro de casa, está angustiada, não consegue viver tranquilo. Talvez uma pessoa que esteja vivendo uma espécie de transtorno do pânico, ansiedade, angústias de alma, e que até já tem tomado decisões precipitadas na sua própria vida no meio desse temporal. O texto que nós lemos hoje de Tiago, nele Deus nos ensina, a mim e a você, a como nós devemos reagir quando as provações batem a nossa porta. Preste muita atenção, porque Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Como é que nós devemos reagir quando as adversidades batem a nossa porta? E ele fala de 4 maneiras de como nós devemos reagir. Mas para que o sermão não fique muito extenso, na verdade nós vamos explorar esse tema nos 2 sermões de hoje. Agora pela manhã nós vamos estudar 2 formas de como nós devemos enfrentar as adversidades e tribulações da nossa vida, e à noite nós concluiremos com as outras 2 maneiras. Você está interessado? Eu estou. Vamos lá. A primeira coisa, Deus deseja que nós reajamos às nossas tribulações com alegria. Parece até contraditório, mas acompanhe comigo o verso 3. Acompanhe comigo quando ele diz exatamente o seguinte, verso 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria
sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Você entendeu como é que é esse negócio, pastor? É isso mesmo. Deus espera que você e eu enfrentemos as adversidades da nossa vida com alegria, que nós vejamos as adversidades e as provações, que nós as encaremos não com tristeza, não com medo, porque a reação natural das pessoas perante os seus problemas é de tristeza, muita tristeza. Mas Tiago desafia os crentes, desafia a mim, desafia cada um de nós a reagirmos de uma maneira completamente incomum, com alegria. Irmãos, tenham por motivo de grande alegria o passarem por grande tribulação. Por quê, Tiago? Será que Tiago era masoquista? Será que nós cristãos somos masoquistas? Gostamos de sofrer, nos regozijamos no sofrimento? Não é nada disso. O cristão não é masoquista. Na verdade, a razão da alegria do cristão é que não é o sofrimento em si mesmo. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de estar passando por adversidade. Não, ele explica mais na frente, do verso 3 em diante: pois vocês sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Em outras palavras, a razão para você e eu encararmos as nossas adversidades com alegria, com esperança, é porque por meio das provações, enfrentando as provações com fé, nós desenvolvemos uma capacidade extremamente salutar para a vida cristã, que é a perseverança. A perseverança, que é essa capacidade de se manter firme, de se manter fiel a Deus em toda e qualquer situação, e mais do que isso, é a capacidade de se alegrar em Cristo em toda e qualquer situação. A alegria do cristão em sua adversidade não é pelo sofrimento, mas é por aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Deus está tratando conosco, Deus está tratando com a humanidade, Deus está tratando com nossas famílias nesses dias, através dessa pandemia. É claro que você diz assim: Deus está punindo algum pecado meu, algum pecado da minha família? Não necessariamente. Não é necessariamente. Na verdade, esse instrumento divino que está acontecendo nos nossos dias, que é a pandemia, pode ser muito bem usado com um fim proveitoso para a minha vida e para a sua vida, no sentido de que por meio dela e através dela, nós paramos para considerar a fragilidade da nossa vida, a grandeza de um Deus misericordioso e fiel, o amor eterno dele, que nos ama e que está conosco mesmo em meio às aflições e adversidades. Até Jesus teve que encarar as provações. Em Hebreus é dito que ele, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8. Por isso eu quero dizer para você: sim, é isso que Deus espera de mim e de você, que nós encaremos esse tempo de provação com alegria. Não se abata, não se aflinja. Até muitos cristãos, a gente muitas vezes percebe, muitos cristãos abatidos, muitos cristãos angustiados, não tem mais prazer em orar, não tem mais prazer em ler a Bíblia, não tem mais prazer de estudar a palavra de Deus, de cultuar a Deus em suas casas, ficam imersos nesse universo de sofrimento interior, angustiados, com medo. Não é assim que devemos enfrentar as nossas tribulações. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, verso 4: alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria do cristão advém sobretudo de sua esperança, de sua confiança no amor de Deus e de Cristo revelado na cruz. Não são as circunstâncias em si, mas apesar das circunstâncias, nós olhamos
para toda e qualquer situação da nossa vida com alegria e com esperança, porque nós temos um Deus da esperança, um Deus que se importa conosco. Alegre-se no Senhor, meu irmão, alegre-se no Senhor, minha irmã. Para de ficar choramingando, para de ficar triste. É fácil, pastor, é fácil se alegrar? Claro que não é. Eu preciso exercer fé, é preciso confiar no Senhor, é preciso se entregar ao Senhor, é preciso se lançar nas mãos do Senhor, para não se deixar abater e se angustiar por essas tribulações que estamos vivendo nesses dias. Mas é isso que Deus espera de mim, é assim que Deus quer que eu enfrente as minhas tribulações, é assim que Deus quer que você enfrente as suas tribulações. Em segundo lugar, vamos logo para a nossa segunda maneira como Deus espera que você e eu enfrentemos as nossas tribulações. No verso seguinte, ele diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. A segunda maneira como Deus quer que nós enfrentemos as nossas adversidades é: peça sabedoria a Deus. Sim, em momentos de provações como esse que nós estamos vivendo, em momentos de adversidades como esse que estamos enfrentando, uma das coisas que se abalam dentro de nós é a nossa capacidade de agir sabiamente. Nós muitas vezes tomamos decisões, nós tomamos atitudes, nós terminamos muitas vezes agindo pela pressão dos sofrimentos de maneira completamente inadequada, cujas consequências serão eternas sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Algo muito comum de acontecer nesses momentos de tribulação é as pessoas tomarem decisões erradas. Por exemplo, nós estamos vivendo um isolamento social já tem mais de 2 meses, que o Brasil, que o Piauí e Teresina está totalmente, ou pelo menos parcialmente, no sistema de isolamento horizontal. As famílias estão enclausuradas dentro de casa. Com o isolamento social surgem então uma série de efeitos sociais, efeitos econômicos, efeitos psicológicos, efeitos conjugais. Por exemplo, quantos casamentos agora estão à beira do precipício? A esposa não compreende mais o marido, eles começam a se chocar dentro de casa, o relacionamento vai se desgastando cada vez mais, a esposa é impaciente, angustiada, o marido também. Por exemplo, pais que se excedem na disciplina doméstica, por passar muito tempo no convívio dos filhos. Por exemplo, famílias que se angustiam demais, se deprimem por falta de condições financeiras. Tudo isso são efeitos dessa pandemia e também do isolamento social que nós estamos enfrentando hoje. E muitas vezes nessas horas se toma decisões no calor das provações, no fogo das adversidades, decisões de terminar um casamento, decisões de ferir alguém, decisões de magoar um familiar, o cônjuge, o esposo, a esposa, decisões que ficarão com consequências para sempre na vida de uma pessoa. E o que fazer, pastor? Peça sabedoria a Deus, minha irmã, peça sabedoria a Deus, meu irmão. Quando nós passamos pelas provações, muitas vezes as nossas emoções se abalam e ficam confusas, não podemos tomar decisões assim, é preciso pedir a Deus, recorrer a Deus, para que Ele nos dê sabedoria, e sabedoria aqui é a capacidade de tomar as decisões corretas, as decisões que mais nos beneficiarão. Tiago diz isso: se alguns de vocês precisar de sabedoria, tem falta de sabedoria, a situação está além da sua capacidade de gerência, peça a Deus que lhe ajude, peça a Deus que lhe ajude a enfrentar esse problema. Como é, pastor, que eu posso pedir sabedoria a Deus? Há 3 maneiras de você pedir, 3 formas como você pode pedir sabedoria a Deus. Primeiro, é buscando a Ele em oração, confiante
e sincera. Nos versos 6 a 8 diz: mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, é empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e instável em tudo que faz. Ore ao Senhor. Quando somos provados, temos que orar, buscar a Deus com fé e clamar por sabedoria. Deus me dá sabedoria para eu não me angustiar. Deus me dá sabedoria para eu não terminar piorando a situação que já está ruim. Deus me dá sabedoria para eu gerir o meu lar. Deus me dá sabedoria para eu passar essa prova com fé. Deus me dá sabedoria para eu amar mais a minha família. Deus me dá sabedoria para eu gerir mais os poucos recursos que eu tenho. Deus me dá sabedoria para eu confiar no Senhor. Sim, peça sabedoria, peça, ore ao Senhor. Quando oramos com fé, sem duvidar, Ele nos dá, Ele não nos nega. Ele é aquele que tem um coração aberto para responder o clamor dos seus filhos. Uma outra forma de como nós podemos adquirir sabedoria de Deus nesse momento de crise é estudando sua palavra. Sim, gaste tempo com a palavra de Deus, as escrituras sagradas, guarde no seu coração. O Salmo 119:11 diz: guarda a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Sim, à medida que nós estudamos a palavra de Deus, ela vai nos guiar a tomarmos decisões sábias, propícias, edificadoras da nossa vida, para não terminarmos arruinando aquilo que já está difícil. Estude a palavra de Deus. Muitas vezes tomamos decisões equivocadas porque não levamos a sério o que a Bíblia diz. Jesus diz em Mateus 22:29, ele confronta os fariseus dizendo: vocês erram porque não conhecem nem as escrituras e nem o poder de Deus. Está difícil enfrentar, você não sabe o que fazer? Estude a palavra, minha amada irmã. Estude a palavra, meu amado irmão. Leia a palavra de Deus, nela Deus fala, Deus se comunica conosco. Em terceiro e último lugar, como encontrar sabedoria nesses momentos de tribulação? Busque orientações e conselhos de pessoas confiáveis e maduras na fé. Sim, é isso mesmo. Busque orientações sábias. Às vezes você está angustiado, você tem que tomar decisões, não sabe o que fazer, não sabe como reagir, não sabe como agir nesse momento. Busque saber conselhos sábios. Colossenses 3,16 diz assim: ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros em toda a sabedoria. E a Bíblia também diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Ouça um irmão maduro na fé, ouça o seu pastor, a sua pastora, os seus líderes espirituais, procure conselho, procure orientação, não fique isolado. Ah, pastor, mas como? Liga para o irmão, manda uma mensagem para ele, procura entrar em contato, mas peça a Deus sabedoria. Você não está sabendo lidar com essa pandemia, com os efeitos do isolamento social? Está difícil? Está. E não é só para você, é para quase todo mundo. Algumas famílias estão sofrendo mais do que outras. Algumas famílias estão vivendo crises muito mais profundas do que outras. Além da pandemia, os efeitos psicológicos, sociais, econômicos desse isolamento social. Mas saiba de uma coisa: Deus quer que você busque a Ele, busque sabedoria. Deus quer que você não entre em desespero. Peça a Deus sabedoria. Ore mais, estude mais sua palavra, invista seu tempo em algo proveitoso, leia bons livros cristãos, e se precisar, liga para alguém que possa te ajudar, te orientar, te dar uma palavra de consolo, de conforto. Enfim, eu quero encerrar perguntando a você: como você está reagindo a essa tribulação dos nossos dias? Se deixando abater, se deprimindo,
deixando a síndrome do pânico tomar conta da sua vida, tomando decisões equivocadas que geram instabilidade na sua família e no seu futuro. Hoje a palavra de Deus vem ao meu encontro, ao encontro do meu coração, do seu coração também. Ele quer que nós nos alegremos, não no sofrimento, mas na sabedoria, no amor e na graça de Deus, que também está presente na nossa vida no sofrimento. Alegre-se, alegre-se, Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida para nos fazer melhores, pessoas transformadas pela graça dele. Não fique abatido, desesperado, triste. Confie no Deus que deu o seu Filho Jesus, e se Ele deu o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz, Ele nos dará infinitamente mais outras coisas que precisamos. Peça sabedoria a Deus, se aproxime dEle em oração, busque intimidade com Ele, estude sua palavra, busque orientação de pessoas que possam te aproximar de Deus. Deus é generoso e Ele te abençoará. Amém? Eu não sei como você está enfrentando a sua adversidade hoje. Talvez eu esteja falando a uma pessoa que viva muito angustiada, desesperada, com medo, perdeu as estribeiras, os problemas só se avolumam dentro de casa. Eu quero desafiar você a seguir as orientações do Senhor. Alegre-se, porque Deus está contigo. Busque sabedoria do Senhor para enfrentar essas adversidades e ore. E eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Eu quero orar pelo seu lar, para você que está sofrendo hoje, por você que está com dificuldades de enfrentar essa provação. Vamos orar. Onde você está? Curve sua cabeça, feche seus olhos, ou se quiser comigo, ajoelhe-se agora e nós vamos falar com o Senhor. Vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor, eis nesta manhã, mais uma vez, reunidos na tua presença, para buscar a tua face, para reconhecer que tu és o único Deus da nossa vida. É em ti que encontramos alegria e razão de existir e de viver. Tu és a paz da nossa alma, a alegria do nosso ser e o prazer do nosso coração. Eu quero te rogar neste momento, ó Deus, pela vida de todas as pessoas que ouviram esta palavra nesta manhã, as que estão ouvindo hoje, as que ouvirão amanhã, em qualquer tempo, para que o Senhor conforte, console, capacite este irmão, esta irmã, este amigo, esta amiga a enfrentar e a vencer esta provação que ela está vivendo hoje, que estamos enfrentando nesses dias. Só tua graça, Senhor, é que nos basta. Só teu amor, que é verdadeiro e eterno, é que nos sustenta. Não por nossa força, não por nossa capacidade, mas por Cristo. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para sempre.